A paz do Senhor? Nossa, quanta gente, né? Meu Deus, que legal, vamos lá. Bom, o Rick pediu para eu compartilhar algo com vocês. Vai ser rapidinho, prometo. É um devocional, algo que o Senhor falou comigo, ao meu coração essa semana, né, desde a virada do ano aí, nesses 3 dias. E eu queria compartilhar com vocês. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Amém? Vamos ler? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Vou parar por aqui, amém? Vamos orar comigo rapidinho antes de eu começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Senhor, por este primeiro culto do ano, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para entregar, Deus, o nosso ano ao Senhor, Jesus. Nós entendemos, ó Pai, a importância de fazermos esse ato, Pai, e é por isso, Deus, que nós estamos aqui, Deus, nesta noite, e os que estão em casa também, que separaram, Deus, este momento para entregar esse ano ao Senhor, ó Pai. Muito obrigada, Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, a minha vida. O Senhor sabe que eu não tenho nada de mim para oferecer, Pai. Eu me humilho, Senhor, diante da Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, acredito que aqui a maioria das pessoas conhecem esse texto. 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém, indo para Emaús, e eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido nos últimos dias. E o que tinha acontecido nos últimos dias? Jesus tinha sido morto, crucificado. E eles, aqui o texto fala, a gente já leu, que eles estavam voltando tristes e preocupados. Porque já era o 3º dia e nada aconteceu. As mulheres foram lá no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus, mas cadê Jesus? Nada havia acontecido ainda. Eles estavam lá aguardando, mas no texto que a gente leu, já era o 3º dia e aí Cristo ainda não tinha aparecido. E eu acho engraçado que eles até mencionam aqui, que é verdade, aqui no versículo 22, se você quiser me acompanhar, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. As mulheres, como nós sabemos naquela época, elas não tinham tanta
voz naquele tempo. Então, quando as mulheres voltaram dizendo que o corpo de Jesus não estava lá, e que elas tinham visto anjos, eles ficaram meio assim, será? Será mesmo que as mulheres viram isso? Então, Pedro com João vai correndo até o túmulo, eles realmente comprovam que o corpo de Jesus não estava lá, mas Jesus ainda não havia aparecido a ninguém. Então, esses 2 discípulos voltam para Emaús, conversando sobre tudo o que havia acontecido. E aí, uma determinada hora aqui, Jesus aparece. Eles estavam com seus olhos fechados, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava com eles ali caminhando. E Jesus perguntou para eles: o que vocês estão conversando? Sobre que coisas que vocês estão falando? Aí eles viraram para Jesus e falaram assim: você é o único que está aqui em Jerusalém e não sabe do que está acontecendo, não sabe do que aconteceu? Aí Jesus pergunta para ele: o que aconteceu? Então me conta, né? Vamos contextualizar. E aí eles começam a contar que Jesus era a esperança daquele povo. Jesus fez milagres, fez maravilhas. Eles esperavam que Jesus pudesse redimir Israel, pudesse libertar aquele povo. Mas as autoridades mataram Jesus. E eles estavam lá esperando e Jesus sumiu. No versículo 17, se você quiser ler, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Jesus fala que Jesus percebeu que eles estavam preocupados. E no final do versículo fala que eles estavam entristecidos. Então era nítido neles o quanto eles estavam chateados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas mesmo assim, eles estavam indo embora. Estavam voltando para Emaús. Não iam ficar em Jerusalém. Jesus não apareceu. E eu fico pensando, porque a gente que conhece as Escrituras, vê as histórias dos discípulos, eles abandonaram tudo para estar com Jesus, né? Abandonaram suas profissões, suas famílias, deixaram tantas coisas para trás para poder caminhar com Jesus, e de repente Jesus morre e some. Pensa o nervosismo que aquelas pessoas ficaram, quanto medo elas ficaram, e agora o que vai ser de nós, como nós vamos fazer? Né? Eu fico pensando que se fosse eu ia estar desesperada. Eu nem sei se eu ia esperar Jesus até o 3º dia. Acho que eu teria voltado no 2º, eu não sei, eu teria surtado. Se eu tivesse deixado meu trabalho, minha família, minha casa, acho que eu estaria surtando. Não sei vocês, mas acho que eu estaria surtando, porque eu sou ansiosa. Eu acho que eu não conseguiria lidar com tudo isso, eu ia ficar muito preocupada, enfim. E para abrir um parênteses aqui, que foi onde o Senhor começou a falar comigo, eu não sei como é que foi a sua virada de ano, né? Como você passou do dia 31 para o dia 1º. Mas eu estava ali com a minha sogra e com o pessoal do louvor, e a gente começou a comentar o quanto estava sendo estranho. Não sei se para você foi normal, se você passou um final de ano normal, mas a gente começou a conversar ali, parecia que não era a virada do ano. Parecia que não era o dia, que aquele dia que a gente, né, se arruma, alguns vestem branco, ou põe um vestido longo bem bonito, se arruma e comemora e vê os fogos. Eu não estava assim. E eu comecei a me lembrar de como foi a minha virada de 2019 para 2020. A Má começou a lembrar o quanto ela chorou, a Lezinha o quanto chorou, a gente vendo os fogos e chorando, pensando como o nosso ano de 2020 seria legal. Com medo, claro, das novidades, né, Má? Que ia casar, de deixar os pais. Mas com a esperança de que seria um ano lindo, um ano cheio de desafios, mas gostoso. Sabe aquela coisa que você tem medo, mas é gostoso? Não sei, né? Se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu tenho medo daquilo, mas eu tenho vontade de fazer aquilo. Então, eu comecei a me lembrar de como 2019, 2020, essa virada foi muito boa, e eu não estava assim de 2020 para 2021. Eu fui lá, vi os fogos, fiquei olhando na rua, depois eu notei que o Rick não estava por ali, fui procurar onde ele estava, e ele estava no quarto, sentado na cama, e ele me fez uma pergunta, que ele geralmente me faz: e aí, o que nós vamos fazer esse ano? Para onde nós vamos? A gente vai viajar? E todos os anos eu tenho uma resposta. Ai, não, pensei nesse tal lugar, vamos. Já olhei as passagens, o preço é mais ou menos aqui. Sempre já dei uma olhada, sempre já tenho um destino na minha cabeça, algum lugar que eu quero ir. E ele me perguntava e eu falava: eu não sei. Eu não sei. Eu estava conversando com a Shaira, acho que foi, com algumas meninas, e elas tinham me perguntado
sobre as minhas metas. Né? A gente está conversando sobre essas primícias e hoje o primeiro dia é o dia de apresentar as metas. E eu até compartilhei com a Shaira que eu não sei o que estava me dando, mas eu só estava pensando em coisas que eu podia melhorar. Tipo assim, não, eu quero ser uma melhor amiga, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero ser um melhor membro da igreja, quero poder, sei lá, ajudar mais as pessoas. Eu só tinha conseguido pensar nessas coisas. Não porque eu sou espiritual, mas o Senhor me mostrou por quê? Porque eu estava com medo. Por isso que quando o Rick me perguntou, para onde a gente vai esse ano? O que a gente vai fazer? A gente vai no Luiz Hermínio? A gente vai lá no Telmo? E eu não sabia responder. Eu estava com medo. De tantas coisas que a gente viveu esse ano, e eu vendo algumas pessoas tão perto de mim, querendo realizar alguns sonhos e não conseguindo. Sonhos que eu passei, que a Má passou, a Tati passou, a Axa passou. Sonhos de um casamento, de uma festa. Com certeza, quantas mulheres aqui também já não passaram por essa festa, esse momento? E não conseguindo fazer e sofrendo por isso, chorando por isso. E eu não vou mentir para vocês que eu estava conseguindo só pensar porque eu sou uma crente linda. Cristã, né? Um anjo, quase um anjo. Só falta as asas. Não é por isso. É porque eu estava com medo. Com medo de me programar, de planejar, de sonhar que 2021 tudo ia voltar ao normal. Eu fiquei com medo de sonhar que eu poderia viajar e não ir. Com medo desse vírus não ir embora. Eu não consegui ver a minha mãe, ver o meu pai. Não consegui na minha sogra, no meu sogro. Não consegui vir cultuar. Eu estava com medo. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me começou a colocar no meu coração que eu estava como um dos discípulos de Emaús. Eu estava sem esperança, voltando para a minha cidade. Jesus morreu, não tem mais nada para fazer. Jesus morreu, a gente nunca mais vai ver Ele curar, Ele libertar. Eu comecei a me sentir como um desses discípulos, indo embora, sem esperança, pensando em voltar a fazer as minhas coisas. E até que aqui, no versículo 29, se você quiser ler comigo. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. O que está acontecendo? Eles chegaram até a casa ali de um dos irmãos, e Jesus ia embora, ia continuar a caminhada. Daí um dos discípulos vira e fala assim: não, Jesus, não homem, ele era um estranho. Não, vem cá, entra aqui, já está tarde, já está ficando escuro, entra aqui, passa a noite aqui, amanhã a gente caminha. Era isso que estava acontecendo. No versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas eles desapareceu da presença deles. Quando Jesus pegou o pão e partiu, aqueles discípulos, os olhos deles se abriram. Eles puderam reconhecer que era Jesus o tempo todo que estavam ali com eles. Que era Jesus que estava caminhando, mesmo eles estando preocupados e entristecidos. Jesus estava ali, mas eles não o viram. Continuando aqui, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles. Todo o cansaço, o medo de ficar tarde, acabou. No mesmo instante, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles convidaram o homem para entrar porque estava tarde, não era? Mas assim que os olhos deles se abriram, assim que a esperança surgiu novamente no coração deles, eles levantaram
Não interessava a hora que era. Eles voltaram todo o percurso até Jerusalém para encontrar os outros discípulos, para contar que eles viram Jesus. Gente, a gente não adora um Deus que está morto. O nosso Deus não está morto. Não tem problema a gente ter medo, mas a gente tem que ter a certeza que o nosso Deus vive. Foi falado aqui, eu não precisava nem pregar, porque o Rick citou todos os versículos que eu ia citar. Os Salmos 23, Mateus 28, 20 no versículo 20, na parte B do versículo. Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Não importa as coisas que nós vamos enfrentar. Não tem problema como vai ser o nosso 2021, mas uma coisa a gente tem que ter certeza. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não vai nos abandonar. E a Bíblia diz que nós fazemos planos, mas quem realiza é o Senhor. Então, vamos fazer planos. Vamos sonhar. Se Deus permitir, nós vamos concluí-los. Nós vamos alcançá-los. Se não, nós vamos aprender igual nós aprendemos esse ano, de um jeito estranho, com muito medo, mas nós vamos aprender. O nosso Deus vive. E é por isso que nós podemos orar, nós podemos clamar e Ele nos responde. É por isso que se nós abaixarmos aqui a nossa cabeça, fecharmos nossos olhos e clamarmos, nós sentimos a presença dEle, porque Ele é vivo. Quantas pessoas adoram deuses, vão a túmulos, deuses mortos? O nosso Deus não. Nós até podemos ir no túmulo, mas o túmulo vai estar vazio. Amém? Porque Ele vive. Ele vive e Ele responde às nossas orações. Ele acalma o nosso coração. Amém? Era isso que eu queria deixar o coração de vocês. Vamos fazer uma oração?